Motumba Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje, como sempre, acompanhado da nossa Dora Milaje e Stephanie Borges. Caô Cabecilha e Xangô. E aí, Orlando? É isso, hoje o nosso programa é especial, né, cara? É o programa pro grande Obá, né? A gente já chega pedindo desculpas, porque esse programa deu uma pequena atrasada, né? Por motivos de que a gente não queria emendar 2 episódios de Macumbeiros na sequência, né? Pra dar uma pausa até pros nossos ouvintes, porque teve, né? Ogum e Zeca Pagodinho, o que já era, tipo, um combo de macumba. Ogum, né? Assim, Ogum com Ogum. E aí, depois veio o Exu. Então, assim... Que também tá na continuidade ali, né? Pois é, a gente deu uma breve pausa para os nossos ouvintes respirarem e nos dizerem que a gente tá fazendo doutrinação macumbeira demais. Mas já chegamos aqui pedindo desculpas pelo atraso, porque a gente perdeu a data de São João Batista, né? Um dos santos com quem Xangô é sincretizado nas umbandas. Mas vamos fazer o episódio assim mesmo, porque tem sido muito elogiada essa nossa série, né, dos orixás. Pra nossa surpresa, pelo menos pra minha, né? Assim, eu realmente não esperei quando lancei o programa de Ogum, né? Era aquela coisa, era uma homenagem, ao dono do meu Ori. Eu não sei do seu, mas assim, do meu, eu tenho certeza. Mas, e aí, cara, a repercussão foi X, muito boa. De repente, quando a gente lançou o de Exu, o negócio também foi outro nível, né? Pois é. Então, assim, excedeu as nossas expectativas. A gente deu continuidade, não só a pedidos dos nossos ouvintes, mas porque esquentou o nosso coração, né? Então, aos pouquinhos a gente vai encaixando no nosso cronograma. Antes da gente começar, além de pedir desculpas para Xangô, que já tá pedido, Agô, meu pai, eu queria mandar um recado, porque eu vacilei no último episódio, quando a gente agradeceu ao Ben-Hur pela dica da Folha, porque o Ben-Hur não escreveu sozinho aquela bela recomendação do Benzinho, né? Ele fez junto com a companheira dele, que é a Marcela de Castro Reis, que também está lá no nosso Mocó. Então, é que fazer a minha reparação aqui, pra gente não apagar as mulheres. Esse é um esforço que a gente sempre faz, eu não vou dar esse mole. Pedir desculpas e mandar um beijo pra Marcela. Beijo, Marcela. Beijo, obrigado pela recomendação. Enfim, mas só pra retomar um ponto que você falou aí, Stephanie, porque é fundamental, a gente fez pra esquentar o nosso coração, as pessoas gostaram, né? E assim, a gente não vai dizer que a gente vai continuar fazendo só porque as pessoas gostaram, porque a gente é negócio e a gente faria mesmo assim, se as pessoas não tivessem gostado. E isso inclui também o nosso episódio de terror, né? O nosso último episódio que fizemos, né? Uma ode à nossa nerdice, né? Desse nosso cultivo, né? De literaturas desse tipo. E assim, a resposta foi até melhor, mais uma vez. Na verdade, as respostas são sempre melhores do que a gente espera, né? A gente grava um programa que, assim, por isso que eu acho que parece para as pessoas que a gente tá se divertindo muito gravando o programa, porque sim, estamos falando de coisas que a gente gosta, coisas que não são caras, né? E aí, a nossa surpresa, às vezes, é assim, ver que tantas pessoas gostam, tantas pessoas, né, embarcam na nossa onda com isso, né? Eu acho que a gente tem uma pegada aqui, na verdade, que é compartilhar algumas das nossas esquisitices com as pessoas, né? Não que a gente esteja tentando convencê-las, mas a gente mostra assim, tipo, então, eu tenho essa perspectiva aqui de que, na verdade, Frankenstein é uma grande crítica ao patriarcado, e aí a galera, tipo, embarca, compra a nossa pira e a gente se anima de continuar pirando. É legal a gente notar que, assim, tem essa questão de que a maneira como a galera reage serve de um termômetro pra gente ver que o que a gente tá pensando tá no esquema, tá funcionando. Vamos continuar que Sim. Tá indo bem. Exatamente. É porque é aquilo, né, cara? Ser parte é ser todo, né? Então, assim, se a gente tá batendo aqui, no sentido, tá batendo a macumba aqui, e tem gente respondendo, né? É porque a macumba tá boa. Esse que é o ponto, né? A gente tá batendo a macumba tá boa. Então vamos continuar batendo a macumba. E não é só... Quando eu digo macumba, é coisa no sentido mais amplo. Espero que os ouvintes entendam bem o que eu tô dizendo aqui, né?
Bom, Orlando, então dessa, né, podemos deixar aqui no ar a expectativa de que teremos mais episódios nerds sobre sci-fi e terror. Aliás, por falar em sci-fi e terror, eu posso fazer um jabazinho rápido aqui, antes da gente começar? Claro. Avisar pros nossos ouvintes que gostaram do nosso episódio de terror, que eu escrevi um ensaio chamado Nosso Apocalipse Zumbi, para a revista Serrote do Instituto Moreira Salles, que é basicamente uma análise da nossa situação política a partir da ideia do apocalipse zumbi. Então, assim, bolsonarismo, pandemia, desigualdade, necropolítica. Quem tiver pirado nesses temas, vá lá no site revistaserrote.com.br e baixa a edição especial de julho, que tá de graça em PDF. Tem outros textos bem bacanas lá. Fica a dica. Inclusive, essa dica fica até pra mim, porque... inspirado pelo seu ensaio, eu acho que a gente vai ter que retomar esse tema, né? Porque, enfim, a gente tem todo um bate-bola, porque é isso que as pessoas às vezes não veem, né? Mas os nossos programas são a conclusão, às vezes, das nossas conversas no Telegram, né? Então a gente tem um longo bate-bola sobre o tema do zumbi e o holocausto zumbi, essas coisas. Então acho que é uma boa, e talvez em algum momento a gente retomar esse tema fazer um episódio mais longo sobre isso, né? Eu acho que, assim, a gente vai ter bastante assunto, tipo, ver nossa. umas séries e tal. Você sabe que uma coisa que eu não consegui fazer durante a pesquisa desse episódio e que alguns amigos me indicaram era assistir, tipo, filme coreano de zumbi, tipo, outras visões dos zumbis que não fossem ocidentais. Então eu acho que pode ser uma boa, assim, a gente pegar por um outro lado do zumbi que não é branco. Com fúria e raiva. Com fúria e raiva acuso o demagogo e o seu capitalismo das palavras. Pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe, e pôs nela sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra, e nomeou a pedra, a flor, a água, e tudo emergiu porque ele disse. Com fúria e raiva acuso o demagogo, que se promove à sombra da palavra, e da palavra faz poder e jogo, e transforma as palavras em moeda, como se faz com o trigo e com a terra. Esse poema é de Sofia de Mello de Breiner Andersen e está num livro chamado O Nome das Coisas. E aira moje, louco me fará pabo, louco me fará murele, louco me fará pabo. Aira moje, louco me fará pabo. Louco me fará murele, louco me fará pabo. Aira moje, louco me fará pabo. Louco me fará murele, louco me fará. Então, Stephanie, hoje vamos falar sobre o grande Obá, né? O dono do Oxê, né, cara? Aquele cujo alujá é escutado nas nuvens. Aquele que quando desce o terreiro treme. Xangô, né? Um orixá que talvez seja um dos orixás cuja leitura, né? Se costuma fazer uma leitura um tanto quanto régia ocidental, né? Porque é um orixá que incorpora, o orixá que, digamos, que simboliza a ideia de poder, né? Dentro das religiões de cosmologia africana. O problema é que essa palavra poder, né, muito associada ao fato de Xangô ser um rei, sempre lida na chave do poder ocidental, né, do poder do rei, do déspota ocidental. E quando você vai ver os itãs de Xangô, né, aquela coisa que a gente sempre insiste muito aqui, né,
de que os Itãs, eles são, na verdade, eles são problemas, né? Eles são problemas que, no sentido matemático da coisa, que os filhos, né, os Omorixá, né, os filhos do Orixá, vão tentar resolver ao longo de sua vida, né? Vão tirar desses problemas ensinamentos para eles. E quando você vai ver esses Itãs, um ensinamento de Xangô, que eu acho que é bom começar com essa definição, não é de um acúmulo de poder para a constituição de uma esfera acima de todos. Não, muito pelo contrário, né? É uma outra relação de poder, uma relação do que significa ter poder, da responsabilidade que significa ter poder, e como é ter poder num registro para além ou aquém do registro eurocêntrico, né? Das realezas eurocêntricas, né? Pois é, porque assim, quando se fala de Xangô, a galera pensa, né, no justiceiro, né, pensa no rei que estabelece a ordem, né. Só que assim, a gente tá falando de uma outra ordem, a gente tá falando de uma outra justiça. Então assim, se o pessoal tá esperando olho por olho, dente por dente, devo dizer que parou no Velho Testamento. Exatamente. Inclusive tem uma coisa, né, de que as pessoas dizem que esse é o ano de Xangô, né? Tem algumas pessoas que têm uma relação, uma interpretação completamente tapafúrdia da pandemia, né, como uma espécie de punição de Xangô. É que o que você falou, parou no Velho Testamento, né? Aqui não trabalhamos com isso, né? Pois é, então, é lá no Velho Testamento que manda praga, né? Manda peste, dilúvio, tipo, matriz africana não tem essa não. Mas esse é o ponto que você falou da palavra justiceiro, né? Porque a própria noção de justiça, quando a gente vai olhar para os Itãs, e daqui a pouco a gente vai falar melhor deles, mas quando a gente vai olhar para os Itãs, a gente entende que a justiça de Xangô, ela é, na verdade, um estabelecimento de equilíbrio, né, entre as coisas, entre as forças do mundo. Porque esse que é um ponto, para mim, que é sempre fundamental. Quando a gente fala dos orixás, nenhum deles se basta em si mesmo, né? Você não pode só ter Ogum, você não pode só ter Exu, você não pode só ter Oxalá, você não pode só ter Oxum. Você tem que ter todos eles formando um grande mapa de relações e forças, que é ali que a vida se estabelece, né? É entre esses pontos, né? É entre esses nódulos, né? Sendo os orixás esses nódulos, esses pontos de acúmulo. Então, assim, a gente nunca pode reduzir a criação nada a apenas um deles. E esse que eu acho que é um ponto que é interessante, né? Porque quando a gente fala de Xangô nessa lógica, a gente entende que ele tem um papel crucial no estabelecimento dessa carta, né? Porque, por exemplo, vamos lá, dos que a gente já falou aqui no Benzina, Ogum, poder da inventividade, né, do avanço, né, da criação nesse sentido da criatividade. Exu, poder da transformação, né. Xangô é aquele que estabiliza. Porque é necessário que tenha uma estabilização, é necessário que tenha, assim, olha, um código do funcionamento, alguém que estabeleça, assim, ó, as coisas funcionam assim, ó, entendeu? E não só nesse sentido de estabelecer a ordem, mas de, enfim, você ter os ganhos, né? Você ter as vantagens daquilo que foi criado. Porque não adianta nada você ter, sei lá, Ogum criando várias coisas e isso não se converter num benefício para o próprio povo. Então, assim, quando o Ogum vai lá e cria as ferramentas para que os homens possam ter agricultura, a agricultura é justamente para que o povo tenha fartura. E quem é que vai cuidar da distribuição da fartura? Quem é que vai cuidar de que a galera, quem é que tá desempenhando bonitinho seu trabalho, né? Trabalhando para a comunidade funcionar. Aí entra o papel do rei, né? Exatamente. E aí que entra, e esse que é um ponto que você falou que é interessante, né? Porque o papel do rei aí não é o do déspota que acumula riquezas para si, que acumula o poder para si. Muito contrário, né? O papel do rei aí é o pôr as coisas em circulação, né? De fazer o axé circular, né? De fazer o axé, os bens, as riquezas, as farturas circularem, né? Eu acho que um jeito bacana da gente deixar isso claro para os ouvintes é contar um dos Itãs de como Xangô vira o rei de Oió, né? Porque ele queria se tornar o rei
e vai consultar o oráculo. E aí, quando chega lá, o oráculo diz pra ele que ele precisa fazer um sacrifício bem grande, né? Ele tem que oferecer os galos, galinhas, pombos, as roupas, e que tudo de bom que ele fosse dar ali fosse compartilhado com os seus parentes e amigos. E aí, ele dá aquela festa, né? E aí, durante essa festa, as pessoas estão discutindo quem eles vão escolher para ser rei, né? E aí começa a conversa do tipo, poxa, mas Xangô, veja bem, olha a festa, o cara tira a roupa do próprio corpo, dá para os outros, vai dar um excelente rei, vamos fazer Xangô nosso rei então. É aquilo, você não tem um déspota que vai governar pelo medo, você tem um rei que é escolhido porque ele faz com que as pessoas se sintam bem e prósperas. Então, esse é um ponto fundamental, porque assim, quando você fala um déspota que governa pelo medo, porque tem aquela coisa que a gente vive falando, sequestro da imaginação aqui, né? A metafísica ocidental sequestra a nossa imaginação na ideia que é necessário ter um Estado, é necessário ter um líder, né, uma figura fora da sociedade que seja capaz de domesticar a sociedade, porque o homem é o lobo do homem, toda aquela fábula anticientífica, vamos colocar assim, né, da metafísica liberal, né, que fundamenta o nosso pensamento. Nessa outra imagem de sociedade, o rei não é aquele que governa pelo medo, ou seja, é aquele que vai impedir as pessoas de serem selvagens uma com as outras. Não, o rei ele governa pela proposição, pelo fazer o axé circular, de fazer as coisas circularem. É aquele que está produzindo a alegria, que está produzindo a vida, né? É o contrário daquele que floresce das paixões tristes. A realeza aqui não é a realeza do tirano, né, do déspota, é a realeza daquele que justamente promove a vida, né, que promove a alegria, né. E assim, a gente não tá falando isso desconsiderando que Xangô também vai criar guerra, enfim, que também vai conquistar, nada disso. Mas a gente tá partindo do princípio de que é uma lógica de liderança outra. Assim como a gente falou que em Ogum a guerra era outra, porque era uma guerra de expansão, né? Enfim, de tecnologias, de criar movimento, enfim. Aqui você também vai ter Xangô como um guerreiro, também disputando inclusive com Ogum, sim, né? Mas assim, é aquela questão de que você não está lidando com guerras genocidas, você está lidando com disputa de território, você está lidando com guerras que são para expansão de domínio, mas que ninguém está querendo dominar todos os territórios e os exércitos amarelos, entendeu? É outra coisa. Não é uma guerra da aniquilação, né? Inclusive tem um Itan que é muito interessante sobre isso, né? No qual os exércitos de Xangô estavam sendo massacrados, né, pelas tropas inimigas, e Xangô vai até o alto da montanha e de lá ele começa a bradar, né, tem várias versões que ele começa a bater na pedra, né, e de lá descem raios que começam a atingir os inimigos, enfim, os exércitos de Xangô triunfam, né, sobre isso. E aí sobram pessoas, né, sobram membros do outro exército lá e, pelo menos na versão que eu escutei, as pessoas clamam para que aquelas pessoas sejam mortas, para que aquelas pessoas sejam presas, destruídas, e Xangô chega lá e fala, não, cara, eles são apenas soldados, eles estão aqui cumprindo o que mandaram eles fazerem, sacou? Tipo assim, acabou a guerra, aqui tá tudo resolvido. Assim, não só você tem uma questão de que estava claro quem era o inimigo, sim, morto o inimigo, você não precisa fazer mais vítimas, como não retribuir a vingança do tipo, mataram meus exércitos, logo preciso destruir todo mundo, né? Assim, eu acho que é muito louco porque a gente tá muito arraigada nessa ideia de uma justiça que é punitivista, né? Que ela tá sempre ligada a infligir o sofrimento no outro. E eu acho que, assim, existem sofrimentos que, assim, não tem justiça que pague. Sabe? Por exemplo, não existe justiça que vai fazer uma mãe perder um filho por causa de violência policial, enfim, se sentir retribuída, porque o que ela queria era ver o filho dela viver, entendeu? Mas assim, será que a gente precisa
até que ponto essa coisa da justiça punitivista, ela só serve, na verdade, para desvalorizar a vida do outro. Para as pessoas acharem, tem mais é que matar mesmo. E aí, justamente, justificar todo um Estado genocida que, como a gente disse, né? Tipo, triunfa no sentido de que tá sempre espalhando medo e fala assim, nós somos a solução para esse medo, saca? Tipo, nós somos que protegemos vocês desses monstros, desses inimigos, nos sigam, sabe? Só que sem ver que é o próprio Estado que tá criando isso. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar, caô, caô. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar, caô, caô. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou. Quando a gente para pensar em Xangô, a gente tem que pensar em que justiça está sendo mobilizada. Até porque é como a gente estava conversando antes, que você estava falando sobre o conselho de não pedir justiça a Xangô, mas de pedir misericórdia, clemência, né? E aí é aquele ponto que eu gosto muito. Aqui estou, pedindo maleme, meu pai Xangô. Se eu errei, aqui estou, pedindo maleme, meu pai Xangô. Mandai a faísca de um raio pra me iluminar. Segura a pedra na pedreira, não deixa rolar. Xangô, caô, meu pai. Os seus filhos bambeiam, mas não cai. Xangô, caô, meu pai. Os seus filhos bambeiam, mas não cai. Você está pedindo perdão, né? Então você se colocar nesse lugar de humildade, porque assim, se você está pedindo justiça, o teu erro vai ser cobrado. Esse é um ponto que eu acho que é interessante, né? Acho que é um ponto fundamental aqui. Porque a ordem, vamos colocar assim, aquilo que Xangô cria, né, o seu reino, a sua estabilização, o seu código, nem ele está acima disso, né? Xangô, ele não é o juiz tal qual o juiz ocidental, que é aquela piada, né, que o Foucault cita, que o Deleuze cita, que é do homem que é um juiz que ele acorda no meio da noite julgando as pessoas, né? Tipo, da vontade de juízo, a vontade de julgar, porque ele é uma pessoa que se coloca à cavaleira dos demais. Xangô, muito pelo contrário. Ele é aquele que, sobretudo ele, também está à mercê de sua própria noção de equilíbrio, né? Da sua própria noção de justiça. Porque, assim, o próprio momento em que, quando ele se mostra incapaz de fazer com que essas coisas circulem, com que essas coisas, que o axé circule, que seu reino tenha prosperidade, ele é destituído da sua função régia, né? Ele deixa de ser rei. E se envergonha, enfim, vai lá e ascende como orixá e tudo mais. Mas, assim, o ponto que eu acho que é fundamental é que aqui, essa instância do real e do poder, ela não cria uma esfera separada, né, das demais. Muito pelo contrário, ela cria uma esfera cujo poder está atrelado na sua relação com os demais. E por isso mesmo ele pode estar submetido a essas relações, né? É assim, a gente tem muitos itãs em que a gente percebe que Xangô tem um objetivo, seja ganhar a guerra ou se tornar rei. Ele sempre consulta o oráculo e segue o oráculo.
Então você vê que já tem uma situação ali de se colocar em obediência com relação à própria ancestralidade, ao próprio mistério, né? Então, esse que é um ponto que eu acho que é interessante, né? Porque quando você vai ver, por exemplo, os Itãs de Xangô, com a relação dele com Oxalá, você vê que há ali uma... Xangô, ele não está acima de nada, né? Tipo, ele pode estar no alto da pedreira, sim. Ele não é um absoluto sobre todos os outros. Não, muito pelo contrário. Chega, acontece alguma coisa, ele tem que ir lá e pedir desculpas para Oxalá, né? Tem um Itã que fala que ele vai, leva o Oxalá pro alto da pedreira e quando o Oiá tá lá fazendo a comida, ele desce, esquece o Oxalá lá em cima, enfim, aí o Oxalá desce, se machuca e tal, e aí acaba com Xangô sofrendo uma punição. Xangô só vai poder comer no pote de madeira, né? Não na louça, justamente para que ele seja lembrado disso, né? De que seja lembrado, olha, não existe uma instância superior a todos, capaz de ajuizar todas as outras. Não, ele está relacionado com todas as outras, né? Pois é, então, assim, essa ideia, né, da justiça, a justiça acaba sendo, na verdade, um arranjo entre esses vários atores, né? Tanto que, assim, uma das histórias de como Xangô se torna um orixá também tem a ver com um dia, parece que ele tá na pedreira e tá lá com o machado, enfim, e aí ele consegue, né, batendo com o machado na pedreira, emitir um raio, e o raio cai no lugar e mata um monte de inocentes, né? E aí ele, tipo, a dor, a vergonha de ter matado os inocentes faz com que ele acabe se tornando o orixá da justiça. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser analisadas aí por um viés de responsabilidade, de compromisso, de relação com o outro, e não dessa coisa de você se colocar no lugar em que você está apto a emitir juízos sobre os outros. Isso é uma coisa que a gente toca muito aqui no podcast, né? Que ser parte é ser todo. A gente conversou isso até antes da gravação, né? Porque, por exemplo, essa posição do rei de Xangô, pra mim, é muito... Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem cargo em um barracão, né? No terreiro. E ter um cargo, que significa assim, que eu sou Ogã, então significa que tem uma certa hierarquia ali, né? Então, por exemplo, quando na ordem de bater cabeça, as pessoas batem cabeça pra mim, pede benção, essas coisas todas. Isso não quer dizer que eu tenha sobre elas uma autoridade. Não. Isso quer dizer que eu tenho sobre elas responsabilidade. Né? Então, assim, isso quer dizer que quando eu chego no barracão, por exemplo, eu tenho que tomar N cuidados com o que eu estou fazendo naquele dia, cumprir o preceito e sei lá o quê, porque eu tenho responsabilidades para com aquelas pessoas. Eu não mando nelas, não sou dono delas, saca? Tipo, não é assim que funciona. Então, eu acho que esses Itãs de Xangô, que são os Itãs onde se fala muito sobre essa coisa de responsabilidade de se ter um cargo, né? Assim, da vergonha que se tem, que você ter que, como um dispositivo importante de aprendizado, né? Mais do que a culpa, né? Esse é o ponto, né? Tipo, é fundamental para se conceber um outro papel, uma outra forma de existir, né? De uma outra forma de estabelecer. A palavra é ruim, mas é a palavra que a gente tem, hierarquias, né? Não hierarquias do tipo perenes, estáveis, do tipo, eu mando em você. Não, eu tenho responsabilidades para com você porque eu estou numa posição que me exige isso de mim, né? Porque assim, a gente às vezes, eu tenho essa impressão, né, de que a gente vê um problema não é você ter uma hierarquia. O problema é a hierarquia naturalizar o abuso. Sim. Porque o que a gente vê é muito isso. Pessoas em posições de liderança abusando do seu próprio poder, né? Você vê chefes que assediam moralmente seus funcionários, você vê pessoas tratando mal subordinados, prestadores de serviço, porque elas acham que o poder financeiro ou o cargo colocam ela nessa posição de destratar o outro. Sendo que, enfim, em algumas dessas relações são coisas totalmente temporárias, inclusive, né? Tipo, sei lá, você vai num estabelecimento e a pessoa tá te atendendo ali, tá te prestando serviço. Não é porque você é cliente que isso te dá o direito de tratar aquela pessoa mal.
né? Enfim, aqui no Rio de Janeiro a gente está muito mal acostumado, inclusive, a ser maltratado em certas prestações de serviço. Mas assim, o que a gente vê também de gente mal educada no meio da rua... Sim. Né? Então, assim, o brasileiro tem muito essa cultura, né, do tipo, do tô pagando, né, do sou cliente e tal, e as pessoas, assim, dão muito... acho que a gente tem muito pouca reflexão, na verdade, de como isso é uma relação pobre e rasteira, no sentido de a pessoa tá se afirmando só pelo que ela tem, ou por um cargo onde ela tá, quando na verdade é muito mais importante, sei lá, que as pessoas te respeitem por você ser uma pessoa bacana. Esse eu acho que é um ponto fundamental, né? Porque eu concordo plenamente com isso, né? No Brasil se tem uma... Porque é aquilo, né? O brasileiro nunca abandonou a fantasia da monarquia escravocrata, né, cara? Assim, o brasileiro... A fundação do pensamento sociológico brasileiro é isso, né, cara? Tipo assim, todo mundo quer ser rei, né? Todo mundo quer ser rei, quer ter escravos, quer ter súditos, é isso, né? Fica se replicando no sentido microscópico, né? Na barriga das pessoas. Mas quando você olha para o lado e existem, e aqui falando do Brasil enquanto território, né, existem tantas outras experiências, a noção de chefia ameríndia, né, o que é um cacique, o que é um capitão, né, enfim, essas palavras que são muito utilizadas de qualquer maneira. O cacique não é aquele que manda, saca? O cacique é aquele que tem responsabilidade, que trabalha para a sua comunidade, né? Então, assim, tem outras formas de experiência de estabelecer essas hierarquias, sejam elas temporárias ou até mais perenes, no caso de uma chefia e tudo mais, mas uma outra forma de experiência é justamente a experiência dos terreiros, né? A experiência dos terreiros é uma experiência que refunda essa possibilidade de você ter pessoas em diferentes lugares, em diferentes posições dentro de uma hierarquia, contudo, aquela que está numa posição acima... O elemento dessa relação é a responsabilidade para com aqueles que estão abaixo, entre muitas aspas, né? Aqueles que estão ali batendo cabeça para ela, né? Então, assim, a responsabilidade que um pai de santo, né, que um babalorixá, que um maialorixá tem para com os seus filhos de santo é uma coisa impressionante, assim, é uma coisa assim, a pessoa, a quantidade de coisas que um maialorixá, um babalorixá tem que abdicar para poder cuidar de seus filhos, não é só questão de tempo, assim, questão de os preceitos que eles têm que cumprir, sabe? As coisas que ele tem que fazer, é isso, né? Então, assim, o Xangô, eu acho que ele é a representação disso, porque quando você vai ver, por exemplo, uma figura que o brasileiro adora idolatrar, o juiz, né? A gente sabe muito bem onde a gente foi parar por causa dessa idolatria de juízes. Cara, o juízo de Xangô é de uma responsabilidade imensa, ao ponto de que até ele, a partir do momento que ele se torna minimamente incapaz de estabelecer aquele equilíbrio de uma forma realmente justa, ele fala assim, ó, coloque outro no meu lugar que agora eu vou pro outro lado, né? Tipo assim, aqui não é mais o meu papel. Então, acho que essa é aquela que a gente fala da possibilidade de abrir a imaginação. Eu acho que Xangô, ele tem essa possibilidade, não só que para fugir até um pouco da pregação macumbeira, mas a figura, o símbolo, ele tem essa potência de abrir a nossa imaginação para outras formas de liderança que não sejam essa do poder absoluto, do poder absolutista, né? A da figura do rei, né? Porque eu noto que, assim, ao mesmo tempo em que a gente vê que tem toda uma população que está carente de líderes, né? Isso também se converte muito rápido numa incapacidade de aceitar contradições. Então, assim, se eu escolho esse líder, logo ele não tem defeitos. O que é impossível. Nós estamos falando de pessoas, né? Então, assim, eu noto que, por exemplo, tem uma galera agora que, diante dessa situação de pandemia, de todos os exemplos totalmente errados lá do inquilino do Planalto, a pessoa tá decepcionada, tá desiludida, sabe que foi enganada, ou pior, sabe que fez aquela escolha movida pelos seus piores sentimentos e seus piores ímpetos,
mas ela é incapaz de virar e falar assim, putz, mandei mal, votei naquele escroto. A pessoa continua defendendo o indefensável, entendeu? Porque estava muito carente de um líder. Estava muito carente de alguém que autorizasse ela a ter todos os comportamentos inaceitáveis e mal educados e asquerosos e racistas e misóginos que ela queria ter, mas antes pegava mal, sabe? Eu acho que esse é um ponto interessante, porque justamente quando a gente vai pensar no que o mentecapto da República, né? Tipo, o que ele... A fantasia, né? Qual era a fantasia desse código, né? O que é a fantasia clássica do fascismo, né? Que é você instaurar um campo onde essa... Porque é aquilo que... O que é o fascismo? Pode parecer pro ouvinte que a gente tá indo longe, mas não tá indo, vai lá. Confia em mim. Porque o fascismo é esse fascínio pelo poder. É o fascínio por pra exercer esse poder, esse poder meramente hierárquico, do tipo assim, cara, eu mando em você, eu abuso de você, sabe? Isso é o fascismo. Então quando você tem a figura de um líder que traz como, assim, traz a rebote, né, toda essa possibilidade, toda essa autorização, tipo, ó, você vai poder fazer tudo isso que você quer, porque no fim era isso, né? Tipo, todo esse código que ele trazia era isso. Você pode ser racista, você pode ser machista, você pode ser LGBTfóbico, você pode ser... Porque o Brasil agora é isso. O problema era que essas mulheres negras não estavam deixando a gente agir desse jeito. Pô, agora não posso nem passar uma cantada na mulher na rua, porque agora tudo é abuso. É isso, tudo é abuso, tudo é abuso. Pô, não posso dar um tapa no cara porque é abuso. É abuso. Então, esse que é o ponto. No lugar de você ter uma liderança que inspire nas pessoas responsabilidade, você tem uma liderança que inspira nas pessoas, como é que eu posso dizer? Qual a palavra que seria para isso? Poder ditatorial, enfim, um abuso, enfim, exercício, enfim, vocês entenderam a diferença, né? Enquanto um inspira respeito, né, inspira responsabilidade, ó, então, eu estou aqui, tenho responsabilidades, como eu tenho com vocês, né? Que essa que é, por exemplo, a função de um babalorixá, né? Uma função de um ogã, sabe? De uma eked, de uma mãe pequena, enfim. Do outro lado, você tem essa figura que inspira a dominação, né? Vou falar a dominação. Então, e o que eu acho muito curioso é que justamente você tem esse duplo pensar aí com relação à justiça. Porque é uma galera que tá apoiando a dominação e a exploração dos diferentes, né? Tá tornando a vida do outro descartável, mas é totalmente incapaz de assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Não quer ser multado, não quer ser punido, não quer pagar imposto. Assim, são pessoas que querem ser eximidas de todas as suas responsabilidades. Pessoas que não conhecem o próprio conceito de cidadania, que eu nem vou tão longe na Grécia, tá? Mas assim, para dizer que as pessoas não sabem que ser cidadão é você ter direitos e deveres. Elas só querem ter direito. E parte desse direito é de desrespeitar todo mundo. Elas não querem arcar com as consequências disso. Então, assim, é importantíssimo a gente falar de Xangô, justamente assim, vamos trazer uma outra justiça, vamos trazer uma outra nobreza, uma outra realeza, né? Digamos assim, uma liderança que realmente inspira, né? A porta do céu abriu, a porta do céu abriu. A porta do céu abriu, a porta do céu abriu. Paxangô abençoe este sítio, Paxangô abençoe este gongá. Paxangô abençoe este sítio, Paxangô abençoe este gongá. Subi a serra acompanhando o Paxangô, subi a serra acompanhando o Paxangô. No lugar aonde passa, corre água e nasce flor. No lugar aonde passa, corre água e nasce flor.
Meu pai São João Batista é Xangô, é o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé ao meu Senhor, derruba essa pedreira sobre mim. Se um dia me faltar a fé ao meu Senhor, derruba esta pedreira sobre mim. A porta do céu abriu, a porta do céu abriu. Xangô abençoe este sítio. Ser toda essa parte é compreender que você só se torna todo no momento que você tem uma relação com outro, com outros, né, com outrem. E para ter uma relação realmente produtiva, potencializadora, você tem que se relacionar com estes outros enquanto um igual, né? Inclusive, eu não tô nem aqui só sendo anarquista. Você pega a própria fantasia liberal pensava isso, né? Tipo, a própria ideia da polis grega, ainda que isso não fosse nunca realizado. Mas assim, o ponto é e se relacionar com outras pessoas enquanto igual, né? Ainda que algumas vezes mediado por certas hierarquias, significa que você tem responsabilidade para com esses outros. Porque, por exemplo, porque tem gente assim, eu sei que tem muita anarquista que escuta esse podcast, pode ter problemas com a palavra hierarquia, mas pense a relação que um professor tem com o seu aluno, saca? Tipo assim, existe uma diferença de papéis ali. Um está ensinando, outro está aprendendo. Aquilo pode ser feito sob uma forma de uma relação de dominação, ou aquilo pode ser feito sob uma forma de uma relação de respeito. Eu acho que Xangô, ele é... Por isso que eu falo que ele é um orixá cujos itãs, cujos pontos são muito importantes para isso, porque você aprende a existir nesse modo. Olha, eu posso estar numa posição acima, entre aspas, né? Posso ter um cargo, pode ser alguma coisa, mas assim, o que isso manifesta que eu tenho que ter responsabilidades para com você. E isso se opõe a essa lógica do consumo, né? Do cidadão de consumo, que só quer ter benefícios, né? Pois é, né? E isso faz com que a gente pense, por exemplo... Porque, assim, para que a gente tenha, até dentro de hierarquias, relações que são saudáveis, que buscam uma horizontalidade, a gente tem que estar preparado para ouvir. E, assim... Quando eu estava falando sobre uma liderança que, no caso, procura o bem geral, eu não estou falando necessariamente de se colocar numa posição em que você tem que agradar a todo mundo, né? Um professor, ele não tem que agradar a todos os alunos. Ele tem que, sei lá, ensinar da melhor maneira possível, orientar aquelas pessoas a terem pensamento crítico e autonomia, sabe? Um chefe de uma equipe que precisa entregar um trabalho, precisa que todo mundo desempenhe a sua função ali e entregue o trabalho. Agora, isso pode ser feito de uma maneira tranquila, com diálogo e com as pessoas todas sabendo qual é a sua parte, sua expectativa, seu prazinho, que tem que entregar seu trabalho final para ganhar a sua nota. Ou isso pode ser feito em cima do medo, da tirania e do abuso. E aí o que eu acho é que justamente a gente precisa sempre lembrar que a gente vive numa sociedade que as coisas se convertem muito rápido para esse lado escuro da força, entendeu? Em que as coisas se impõem muito mais pelo medo, a ponto das pessoas deixarem de acreditar que é possível construir outras relações que sejam mais saudáveis. Esse que eu acho que é um ponto bem interessante, né? Você tocou no ponto da tirania e tudo mais, porque quando a gente vai falar, por exemplo, de Xangô, o Alafim de Oió, né? O Bacossô, o Xangô é um dos elementos sempre muito lembrados de Xangô, que Xangô não só tinha 3 esposas, né? Ele tinha diversas esposas, só que dessas três se destacavam que nada mais, nada menos que Obá, Oxum e Oiá. Assim, são 3 orixás. E assim, cada uma, a gente tava falando que a gente é negócio, mas cada uma ali é negócio, né? E aí quando você vai olhar, porque existe toda
uma interpretação um tanto quanto masculinista dessa relação, no qual Xangô dominava suas esposas, enfim. Quando você vai ver, não. O poder dele era justamente era possível a partir da relação que ele estabelecia com elas, e aí da vontade, justamente por causa dessa relação, como ela se dava, delas de ajudarem ele nas coisas. Por exemplo, a origem do acarajé vem justamente disso, né? De Oiá ir buscar, né, no Ifá, no oráculo, uma comida para Xangô, e aí ela vai lá e dá para ele as bolinhas de fogo, que quando ele fala, ele começa a soltar labaredas pela boca, né? E aquele salamaleque de poder concede a ele grande prestígio, enfim, intimida seus inimigos. Então, assim, aquela busca de Oiá, né, não foi porque Xangô mandou ela, porque Xangô dominava ela, não. Porque existia ali uma relação, né, tipo, de responsabilidade, de respeito, de horizontalidade que se expressava nessa vontade, né, de produzir toda essa cadeia de relações potencializadoras. Até porque, né, assim, eu tô aqui justamente para bater nessa leitura ocidental das orixás. Se tem alguém que não vai fazer alguma coisa que não quer, é Oiá, né? Oba! E assim... Oxum! E Oiá, por exemplo, quando quis também soprava o vento na fornalha de Ogum para que ele pudesse fazer as ferramentas e as armas mais rápido para vencer a guerra. Entendeu? Eu acho muito curioso porque, assim, a gente está tão acostumada com o patriarcado branco ocidental fazendo essa leitura de que mulher não tem agência. Nossa. A mulher não tem o interesse. A mulher está ali para agradar o homem. Que as pessoas reproduzem isso, né? Falando das orixás que são totalmente outro registro. Assim, eu acho que toda vez que alguém para pensar as orixás, tem que lembrar que, assim, não são figuras, sei lá, da iconografia católica. É outra disputa, é outra... O poder, inclusive, se manifesta justamente dessa possibilidade do tipo, vou fazer isso pra ele ou não? Sim. Que vai manter a fornalha acesa sem um ventinho sobrando lá, né? Sinistrão. Né? Então, assim, tem uma série de questões aí de equilíbrio, de disputa, de agrado. Você vê que, assim, quando tem as relações entre Xangô com as esposas, você vê muito essa questão de pequenos agrados e ajudas, trocas de favores. Mas esse que é um ponto que eu acho que é importante porque, assim, para voltar para a coisa do poder enquanto ser parte, né? Porque quando a gente vai pensar no poder de Xangô, é justamente isso, dessa capacidade que ele tem de estabelecer relações com os outros orixás. Sejam eles Yansan, Oxum, Obá, mas também com Oxalá, também com Exu. Com Iemanjá também. Sim. Que às vezes é a mãe que vai lá e puxa a orelha dele e fala, não quero, não vai fazer. Que ele tem que ficar ali burlando, né? Iemanjá, assim, tipo, pra conseguir o que ele quer, porque se depender dela, ela não deixa. Quando a gente for falar de Iemanjá, a gente vai ter que falar desse papel de Iemanjá, que foge muito também dessa leitura da mãe, que tudo deixa, que tudo... Nossa... Mas eu quero retomar essa questão que você falou, porque, assim, eu sempre tenho a impressão de que Obá e Oxum são muito injustiçadas quando se fala delas como esposas de Xangô, porque sempre parece que elas são aquelas esposas... Primeiro que tem aquela história clássica da orelha, que parece que, assim, a vida delas é essa grande treta de quem cozinha mais gostoso... Obá foi lá, ficou em cima de Oxum. O que tem aqui nessa comida e tal, não sei o que. Aí Oxum vira assim, tem um pedaço de orelha, né? Aí ela vai lá, Obá vai lá, corta o pedaço da orelha, né? E aí, tudo isso é visto na chave da disputa entre mulheres. Porque a mulher não tem mais o que fazer, Orlando, do que disputar
Entendeu? Quem é a esposa preferida dentro da poligamia africana, entendeu? Não tem ali, tipo, uma questão entre elas para além do marido, ou uma questão do tipo, filha, o meu negócio é cozinhar, vai fazer o seu. Vai descobrindo o que você é boa. Né? Vai lá cuidar dos seus talentos, me deixa aqui fazendo meu quietinha. Deixa aqui com a minha receitinha. Né? Não. Então, assim, eu sempre gosto de olhar essas coisas e pensar assim, gente, o povo acha que Itã virou virinha de novela. Isso. E não é bem assim que a banda toca. E aí, por exemplo, quando a gente vê as relações de Xangô com as mulheres, né, com as esposas ou com a própria mãe, a gente percebe justamente como tem jogos aí de astúcia, por exemplo. Eu gosto muito daquela história de que quando Yansan fica com ciúmes, como ela é a senhora dos Eguns, ela vai lá e bota o Zegum pra ficar tomando conta da casa pra Xangô não sair de casa. Aí você vê, quem é que tá usando poder nessa hora, né? Quem é que tá usando uma solução assim, digamos, né? Pouco consensual nesse negócio. O homem quer sair, não quero que ele saia, eu vou botar esse monte de alma aqui pra tomar conta. Vamos ver se vai sair, se não vai. Eu acho que é importantíssimo isso, fugir justamente dessa leitura, desse vocabulário ocidental que rapidamente consome a potência, seja de todos os orixás. É esse que é o ponto, de todos os orixás. Porque quando você vai falar das orixás mulheres, tipo Oxum, saca? Tipo, Oxum e Iemanjá, então, as leituras que se fazem das duas... Nossa, enfim. Mas assim, mas também a figura da guerra de Ogum, a figura do reinado de Xangô, porque são todas métricas ocidentais, totalmente... Assim, quando a gente puxa uma palavra... Vem com ela toda uma metafísica, e essa metafísica é essa metafísica patriarcal, masculinista, hierárquica, estatal. Então, assim, quando a gente tem que entender que, ainda que a gente esteja falando de relações que nos pareçam familiares, um casamento, uma mulher, um homem, um rei, um guerreiro, talvez, e eu acho que essa que é a beleza, talvez essas palavras digam coisas que a gente não está familiarizado. O guerreiro não é o nosso guerreiro, não é o, sei lá, o cavaleiro medieval, não, saca? Tipo, não, é outro guerreiro. A mulher aí é outra mulher. Quando a gente fala do útero, por exemplo, quando a gente for falar de Nanã, sabe? É outro útero, é outra criação, é outra potência criativa. Então, eu acho que é interessante quando a gente fala disso, porque a gente está descolocando, eu adoro essa palavra, descolocando, né, esses termos junto com... a partir dos orixás, né? Assim, para as pessoas que não querem ser só para pregação macumbeira, né? Pois é, enfim, abrem outras possibilidades para a gente pensar. Mas concluindo a história aqui, meu momento Sherazade, o que eu acho muito bonito nessa história de Xangô tá lá, preso dentro de casa, porque tem um monte de Eguns, né? Enfim, aí você vê. Yansan é a senhora dos Eguns, né? Foi lá e botou a morte de guarda. Quem é que vai lá ajudar Xangô? É Oxum. E Oxum é a senhora do parto, da maternidade, do nascimento. Então, assim, você tem todo um simbolismo de liberar uma potência que está aprisionada pelas forças da morte. Oxum vai lá, bota uma cachaçinha com mel, Zegum toma uma birita, ela pinta Ogum, Xangô, aliás, todo de branco, e ele sai vestido como se fosse um Egum e ninguém reconhece ele e tal. Então, assim, você tem as forças da vida ludibriando as forças da morte para liberar uma potência, e as pessoas acham que isso é treta de mulher ciumenta. Perfeito. Assim, é perfeito. Eu só faço posso fazer um adendo aí, porque tem um elemento também para mim é muito crucial. A vitória nunca é permanente, né?
É uma cachaçinha que colocou, é um vinho de palma, é uma coisa assim, lubridiou ali pra coisa poder acontecer, mas assim, nunca é uma vitória, nunca é a vitória derradeira, né? Porque esse também é o ponto, né? Tipo, é sempre feita essa coisa cíclica, uma hora isso acaba, né? Uma hora essa coisa se resolve, né? Então, mas porque às vezes você só precisa resolver uma determinada situação. Exatamente. Né? E eu gosto muito dessas coisas porque, assim, Oxum resolve muita coisa na base do charme. Uhum. Né? E a galera fica assim, é vaidosa, é ciumenta, não sei o quê. Mas assim, e a astúcia? Né? Do tipo, pô, vamos distrair essa galera aqui, vamos dar um negócio pra eles que eles gostam, se disfarça aí pra você passar despercebido, já vão ter tomado uma mesmo, passou ali rapidinho, quando vê já foi. Inclusive, só pra... Quando a gente for falar da mamãe, né? Vamos falar disso com mais propriedade, né? Mas, inclusive, toda essa questão da vaidade de Oxum é também um subterfúgio, né, cara? Tipo, não é uma coisa do tipo... uma coisa egoísta. Não, então... Oxum era comerciante, né? Assim, não era uma coisa qualquer ali que ela tava... Não, só que tem que ser bonita por ser bonita. Não, tem um propósito ali fundamental na coisa. Mas essa sua leitura magistral do Itan, que eu acho que é importante pra gente dar a volta, né, pra voltar pro elemento do Xangô, né, porque até quando a gente tá falando da justiça de Xangô, a gente tá falando disso, né, a gente tá falando desses juízos definitivos que vão estabilizar e pronto, né, porque a justiça de Xangô é sempre isso. Ela tá sempre resolvendo aquela situação. Ela tá resolvendo aquela questão. Ele traz uma prosperidade durante um tempo. Ele resolve um problema. Você nunca vai ter uma solução definitiva para tudo. Porque, do contrário, você produziria uma ordem estável permanente. Então, Xangô, ele não se relaciona com os outros orixás, porque daí que advém o poder dele, né? Dessa capacidade dele. Isso é fundamental falar, da capacidade dele de converter essas relações, né, nessa distribuição que funda seus reinos, né, mas ele não faz isso para se perpetuar no poder, porque essa solução que ele arruma, né, esse código, ele é sempre temporário, né, ele sempre vai estar a um passo de acabar, e acaba, né, quando ele não se mostra mais capaz, ele acaba, ele não é mais o rei. E assim, ainda quando a gente pensa na pedreira como essa imagem, né, firme, estável, né, assim, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma criação que está sempre se destruindo e se recriando. Então, Sim. assim, nem as pedreiras vão durar para sempre. Ainda que você, né, pense, assim, numa estabilidade, né, do reino de Xangô, assim, tipo, coisas firmes e duradouras, elas não têm como ser eternas. Uma pedreira nunca vai ficar para sempre ali no mesmo lugar, do mesmo tamanho. Ela vai sofrer erosão, vai ter o terremoto, vai ter ação de água da chuva, vai minar a água dali, vai brotar um rio, tipo, coisas acontecem. E é essa transformação que é fundamental. É interessante isso, né? Porque quando você pensa nisso e coloca como contraponto sociedades como a nossa, entre aspas, né? Sociedades inspiradas por um pensamento eurocêntrico, fundamentadas nesse pensamento, né? Que são verdadeiramente obcecadas com a ideia de monumentos, mausoléus, sabe? Assim, de produzir imagens, representações permanentes, né? Capazes de, sabe, tipo assim, produzir a permanência. A nossa sociedade é obcecada, verdadeiramente obcecada com a produção de permanências e estabilidades definitivas, né? E a lição dos reinados de Xangô é justamente essa, né, cara? Assim, até a pedreira sofre ações, né? Então até a pedreira tá sujeita, por mais sólida que seja, ela tá sujeita às ações de outros elementos. Da mesma maneira como o próprio reino de Xangô estava sujeito ao Oxalá, né? A prisão de Oxalá, né? As consequências que a prisão de Oxalá trouxe para a comunidade. Sim, eu acho que, assim, se a gente começar a encarar realmente certos desejos de permanência
como uma ilusão, isso faz com que a gente comece a, sei lá, levar a nossa vida por uma outra perspectiva. Eu fico vendo, por exemplo, essa galera que agora tá em negação, acreditando na flexibilização e tal, essa galera quer muito acreditar que tá tudo normal, sabe? É um desejo, assim, de certeza, de que a vida vai voltar ao normal, de que tudo é como era antes e tal. E tá rolando uma negação aí. E assim, a gente precisa admitir que não tem como as coisas ficarem exatamente como elas eram antes. Porque se antes estivesse bom, não teria acontecido pandemia. Eu acho que tem uma música do Zeca, né? Nosso padrinho desse podcast. Ele que sabendo ou não, a gente chama ele assim. Vamos lá. Que é a minha fé, né? Tipo, na qual ele dá o ori todo dele, né? Tipo, que ele fala de Ogum, mas do santo que a parada descida que é Xangô, né? E aí tem uma hora que ele fala assim, afasta qualquer nostalgia pra lá. Essa ideia de afasta qualquer nostalgia pra lá, que eu acho que é uma... Eu adoro essa frase, né, cara? É interessante porque... E você pensa, né? O samba é praticamente... A nostalgia é uma base do samba fundamental, né? Tipo, sei lá, pensa aí no Nelson Cavaquinho, assim, cantando Folhas Secas, coisas do tipo. Mas, quando ele fala disso, o que eu entendo é que justamente afasta esse desejo de permanência e esse entendimento de que as coisas se transformam. Então, para a nostalgia... por exemplo, do próprio Folhas Secas, enfim, é justamente isso, a compreensão de que as coisas se transformam, né? Independente do quanto elas pareçam sólidas, que eu acho que essa percepção macumbeira da coisa, que se afasta da percepção liberal, da matriz, dessa metafísica liberal de que as coisas podem permanecer, porque, vamos lá, qual é a base da metafísica liberal? A ideia de identidade, né? A ideia de que você tem uma coisa permanente, que permanece a despeito de tudo. Não é à toa que Locke tem uma passagem completamente insana na qual ele começa a falar sobre o que aconteceria se um homem reencarnasse num porco. Porque a identidade do homem ainda estava ali, permaneceria, então a identidade... Sabe? Quando você vai ver as noções da metafísica liberal são identidade e propriedade, e você vai para uma outra metafísica, que é essa macumbeira, vamos colocar assim, no qual a gente está falando de circulação, sabe? Coisas efêmeras, da transformação, criatividade. Você escapa dessa ideia de que tudo tem que permanecer, né? Mesmo o reino de Xangô se transforma, mesmo Xangô deixa de ser rei, né? Porque é necessário que isso aconteça para que a vida possa seguir o seu curso. Tentar interromper esse curso é justamente aquilo, é tentar interromper a circulação do axé, sabe? Tanto que o nosso ritual, nosso último ritual, que é o axé, né? No qual é o ritual nosso rito fúnebre, né? Você está libertando o axé da pessoa. Você está libertando aquele axé das pessoas, dos seus bens, para que ele volte a circular no mundo. Então, assim, essa figura, né? Xangô coloca ao mesmo tempo nessa ideia de uma hierarquia que se baseia na ideia de responsabilidade, né? E por um outro lado, essa ideia de que por mais que as coisas sejam perenes, por mais que as coisas sejam estáveis, em algum momento elas se transformam, né? Elas podem demorar mais. É aquilo, assim, a gente não tá dizendo que a estabilidade necessariamente seja uma coisa ruim, mas a gente tem que prestar atenção até que ponto o desejo de estabilidade não se converte numa coisa que é prejudicial pra gente. A gente lida com a incerteza o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que quando a gente para pra pensar no nosso contemporâneo hoje, o quanto o medo, por exemplo, de perda de status, de privilégios que as pessoas davam como garantidas, fizeram com que elas se mobilizassem e se envolvessem com desejo fascista. Eu vou agora fazer o meu momento mesmo, assim, porque tem micropolítica e segmentaridade, eu adoro porque, né,
já traz essa geologia no título, né, do Deleuze e Guattari, no qual ele faz toda essa análise do fascismo, né, e dos microfascismos, e tem uma coisa que ele fala que a maior das armadilhas é o medo, né, fugimos diante da fuga, e aí fugir diante da fuga é aquilo que rapidamente nos arrebata, o momento que o fascismo nos arrebata. Mas porque esse que é um ponto importante, porque tudo aquilo que a gente compreende como um fascismo, né, ele se baseia num medo de uma figura, de uma unidade que está em decadência, né? Então, por exemplo, vamos pensar assim, cara, na fantasia masculinista, os homens estão perdendo sua potência viril, então temos que voltar e dobrar a aposta na dominação das mulheres. A raça branca está sofrendo um genocídio branco, então temos que dobrar a nossa aposta e sermos, sabe, colocarmos os negros, os judeus, sei lá o que, nos seus devidos lugares. Então, assim, e isso historicamente e no presente, todos os movimentos fascistas molares, eles se baseiam nessa ideia de uma unidade em decadência e nesse medo da decadência, né? Então, assim, você tem aquelas pessoas que se dizem, nós somos os valores ocidentais, nós somos os brancos, nós somos os homens, nós estamos sendo ameaçados. Então, eles vão lá e tentam dominar aqueles que supostamente os estão ameaçando. Quando você vai olhar para a imagem de Xangô, para os seus itãs, você vai ver que você vai ver todo um registro que se coloca no outro ponto. É o momento em que você compreende assim, cara, então, esse código que eu criei agora ele já não funciona mais. Tá na hora de eu dar lugar para um novo. Xangô é aquele que Xangô não foge diante da fuga. Ele é aquele que chega e fala assim, então, chegou o momento da fuga, eu vou aceitar aqui, viro um orixá, mas assim, acabou meu reinado. Acabou meu reinado. Ele é aquele que ele não chega, ele perde e fala assim, ele cria um caso por isso. Não, acabou e pronto. Então, eu acho que Xangô realmente nos trouxe várias lições aqui para pensar tanto em questões éticas pessoais, né, de responsabilidade, quanto nesses grandes cenários políticos. Eu acho que é muito importante quando a gente toca nessa questão da justiça e da liderança, porque realmente viraram questões, assim, muito críticas, né? Assim, eu acho muito curioso porque, por exemplo, nesse momento da pandemia, muita gente veio prestar atenção como países liderados por mulheres tiveram soluções mais eficientes, por exemplo. Como foi o caso da Nova Zelândia, da Alemanha, em que assim, não, tranca tudo aí, deixa todo mundo em casa e depois a gente vai reabrindo bem devagarzinho. Porque é uma outra perspectiva de liderança. Então, assim, foge-se de uma ideia tradicional, né, de que, sei lá, o líder adequado seria o homem branco, quando, na verdade, deixa-se de observar as outras possibilidades de outras experiências, outros modos de estar no mundo. O que eles poderiam propor em termos de liderança? E eu não estou dizendo aqui que só porque a mulher é boazinha. Não, a gente já viu várias mulheres aí que estão em posições de poder e são aliadas do patriarcado e do pensamento neoliberal, né? Mas, enfim, como é que a gente pode observar que, às vezes, só uma perspectiva diferente já pode trazer outro tipo de solução? Sim. E só para dar aquela arrebatada, que eu acho que é justamente isso, né? E compreender que esse que eu acho que é um ponto fundamental dessa cosmologia, né? Enfim, que é justamente compreender o papel da mudança como alguma... E desse... Vou retomar aqui. Eu acho que esse que é um ponto que é fundamental, porque se tem uma coisa que a metafísica macumbeira nos apresenta, é que justamente não temer o papel da mudança, né? E o papel da mudança é justamente compreender que se nós, naquilo que nós estamos vivendo agora, somos incapazes de encontrar uma solução justa para isso, né? Uma solução que seja capaz de fazer o axé circular por todos, acho que é realmente a hora de passar o bastão. É realmente a hora de entender que é necessária uma transformação. É isso, por exemplo, quando se fala assim,
na tradição na qual eu sou criado, essa coisa de ano de tal orixá e tal, assim, não faz muito sentido. Mas para as pessoas para quais isso forma uma experiência, quando para mim se diga que esse é o ano de Xangô, o ano de Xangô justamente seria o ano que as pessoas deveriam acordar para isso, né? Não é o ano onde você vai ter uma massa genocida acontecendo. Não, é o ano que as pessoas deveriam acordar para o fato de que talvez esse mundo no qual nós estamos vivendo não é tão bom assim, esse código não está funcionando mais, está na hora de deixar outro vir, né? De que nós precisamos de outro tipo de liderança, né? Uma liderança que inspire respeito e responsabilidade, né? Porque são coisas fundamentais, né? No momento em que a gente precisa usar máscara para se preservar e para cuidar da saúde coletiva, por exemplo, ou ficar em casa para se preservar e preservar o coletivo, assim, o respeito e a responsabilidade com o outro são questões extremamente sensíveis. E que a gente vê justamente a galera aí na direção totalmente contrária. Esse que é o ponto, né? Assim, quando a gente vai falar sobre, sei lá, todo discurso crítico, no fundo ele tem uma mensagem de respeito para com o próximo, né? E não de... Por isso que é aquela coisa que a gente vai até gravar um programa contra a ideia de tolerância, né? Porque a tolerância é o oposto do respeito, né? Tipo, respeito e responsabilidade para com o outro são questões, são valores que deveriam ser os nossos valores societários. E não, sei lá, dominação, tirania, tolerância, saca? É isso, tolerância é aquilo que não te afeta. Não, e assim, tolerância é uma coisa que você concede porque você tá num lugar de poder, né? Exato. Tipo, a gente não quer tolerância, a gente quer respeito. Exatamente. Salve, salve, meu populacho. Então, só passando aqui para dar aquela passada de chapéu, pois, como vocês bem sabem, somos um podcast 100% independente. Isso significa que não temos nenhuma outra fonte de renda que não seja justamente a ajuda de nossos padrinhos e madrinhas. Então, se você quer contribuir, né, com a produção de conteúdo independente, peço a você encarecidamente que visite o site www.padrim.com.br/benzina, e se você não conseguiu anotar, não tem problema, pois está aqui na descrição do episódio, e veja se tem alguma faixa de apoio que caiba no seu bolso. E a gente sabe, né, que não tá fácil para ninguém, e se você não tem como contribuir financeiramente com o nosso podcast, eu peço também que vocês curtam, compartilhem nossas mensagens nas redes sociais, falem do nosso programa para os seus amigos, no grupo do WhatsApp, enfim. Pode não parecer, mas isso nos ajuda um bocado. Dito isso, ficamos aqui com aquela nossa mensagem final tradicional. Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Onica, Onica, Oegé, Atetu. Badé, Badé e Atemi, Onica, Onica, Rainha Ladeô, Onica, Oegé, Atetu, Airamaçareaô, Areô, Aleô, Domacê, Airamaçareaô, Areô, Aleô, Domacê, Ye Kekerelo, Nijoko, Ayabá, Olo, Domacê. Onica, Onica, Oegé, Atetu, Badé, Badé e Atemi, Onica, Onica, Rainha Ladeô, Onica, Oegé, Atetu, Airamaçareaô, Areô, Aleô, Domacê, Airamaçareaô, Areô, Aleô, Domacê, Ye Kekerelo, Nijoko, Ayabá, Olo, Domacê. Oba, Irulo,
louco, oba iru louco, Yamase com a iraodé, Aganju é com manjalecan, Aralocolaiá, Tobi, Orixá. Oba chorum, Araoba odé, Oba chorum, Araoba odé. Oba iru louco, Oba iru louco, Yamase com a iraodé, Aganju é com manjalecan, Aralocolaiá, Tobi, Orixá. Oba chorum,